Olá, bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Tema de hoje é dia de louvar a Deus, mas de forma correta. A base bíblica está em Jeremias, livro do profeta chorão, chamado Jeremias, diz no capítulo 23, verso 23. Porventura, sou eu, Deus de perto, diz o Senhor dos exércitos, e não também de Deus de longe? Uma pergunta. É evidente que a Bíblia fala que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Deus dos montes e também dos vales. Ele é onipresente, está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Mas vemos certos louvores como esse aí, quando você for louvar, você diz assim, Deus é Deus de perto e também de longe. Não como está na letra da música, que Deus é Deus de perto e não de longe. Que isso aí contraria a sagrada palavra, contraria este versículo aqui. Tem um outro louvor que diz que eu não sei o preço que Jesus pagou por mim lá na cruz. Essa letra também contraria outra palavra, outro versículo. O apóstolo Paulo diz assim, eu sei qual foi o preço. O preço foi de sangue. Então, se a Bíblia diz que o preço foi de sangue, como é que eu vou louvar dizendo que eu não sei qual foi o preço que foi pago por mim lá na cruz? Outro louvor. Mexe com minha estrutura. Olha, você vai liberar uma palavra pedindo para mexer com a sua estrutura. Ou pior ainda, me quebra e faz um vaso novo. Tem noção do que você está pedindo para Deus te quebrar e fazer um vaso novo, mexer com sua estrutura? Aí você vai dizer, mas eu estou só liberando, estou só falando, louvando. É uma força de expressão, é uma figura de retórica. Mas veja bem, você está liberando a palavra, você está louvando, você abriu a sua boca e liberou essa palavra. Então isso está valendo, porque as palavras têm poder. E é preciso que você tome consciência disso. Então existem essas coisas que nós louvamos, cantamos, às vezes alegremente, às vezes não. E tem outro também desse mesmo autor que diz, entra na minha casa. Ora, a Bíblia diz que quando você levanta a mão, lá você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua casa, sua vida, sua alma. Nesse momento, o espírito que estava morto, ele é vivificado. E Jesus fala, para os que creem, nós viremos e faremos morada. Então, como é que você vai pedir para o Espírito Santo entrar na sua casa, ou a casa, no caso aí, é o seu corpo, e você já é salvo, o Espírito Santo já habita em você. Ou você tem alguma dúvida? Então, se ele já mora, você não pode pedir para entrar na sua casa. Você pode até pedir, mas não deve, porque você está contrariando a palavra também. O que você pode pedir ou deve pedir? Que você seja a casa favorita de Deus. Aí sim você pode pedir, deve pedir. E você deve fazer tudo para que isso aconteça, para que você seja a casa favorita de Deus. E tem um louvor muito antigo, não sei se vocês se lembram, que dizia assim, hoje
é tempo de louvar a Deus. Em nós habita agora o seu Espírito. Então, é só cantar e a Cristo exaltar. Então, sua glória encherá este lugar. Que lugar é esse? O lugar onde você está, a sua casa, que é seu corpo, a morada do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo diz isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É uma pergunta, mas o apóstolo Paulo está nos convidando a refletir. Como nós somos tricotômicos, somos corpo, alma e espírito, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, quando a Bíblia fala assim, o corpo, está falando isso, do todo nosso. Porque, na verdade, a separação entre a alma e o espírito, a Bíblia diz que só ela, só a palavra de Deus, é que penetra na separação entre a alma e o espírito. E tão ligados que são. Então, aprenda a louvar certo. Você pode. Por exemplo, quando você orar, Deus é Deus de perto e não de longe, você muda. Você fala assim, Deus é Deus de perto e também de longe. Aí você não contraria a Sagrada Palavra. Nós estávamos em Curitiba, mais precisamente em Almirante Tamandaré, que é ali ao lado, e o missionário, o pastor Luiz Gonzaga de Araújo, estava falando sobre isso. Aí eu citei esse versículo, eu não sei qual foi o preço. Aí eu falei, está errado isso, não é? O preço foi de sangue. Aí alguém falou, não, mas isso aí é uma licença poética. O autor quer destacar. Eu falei, mas uma licença poética não pode ir contra o que está escrito, contra a palavra de Deus, a sagrada palavra, a Bíblia, que é a palavra inerrante de Deus, a nossa regra de fé e prática, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por 40 profetas, divinamente inspirada. E é por isso que não pode, não deve, não há nenhuma contradição na Bíblia Sagrada. Fique com esta palavra de ensinamento. Esta é a edição número 886 da nossa orientação bíblica de qualidade. E que as bênçãos do Eterno corram atrás de você e te alcance, como está em Deuteronômio 28. Você não precisa correr atrás de bênçãos. Elas virão atrás de você, correrão atrás de você. E que a bondade de Deus esteja com você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. E a Igreja de Cristo, em concordando comigo, deve dizer amém e graças a Deus. Repita então, amém e graças a Deus.